Meu nome é Dr. Newton Zanetta, sou médico formado pela Universidade de São Paulo há 45 anos, sou cirurgião e durante toda a minha vida eu trabalhei só com desequilíbrio. Eu trabalhei com desequilíbrio físico, desequilíbrios emocionais e desequilíbrios mentais. Portanto, hoje, a minha experiência em relação ao desequilíbrio é muito grande, muito intensa, já que eu, depois de 45 anos, não sou hipertenso, não tenho nenhuma doença e passei esse período todo por inúmeras situações altamente problemáticas a nível de doenças infecciosas, a nível dos ambulatórios médicos, a nível das cirurgias que nortearam o tratamento de profundos desequilíbrios físicos. Então eu sou hoje alguém beneficiado por um estado de equilíbrio e que eu queria transmitir a todos vocês. O mais importante da vida é a própria vida. É o autoconhecimento que você tem da própria vida. Este autoconhecimento é a verdade. Não é o que está escrito nos livros. É o autoconhecimento na nossa própria preservação, fruto de uma evolução criacional infinita que nos trouxe aqui. Cada um de nós é o resultado dessa infinita evolução criacional. Portanto, essa evolução criacional, ela é um estado em que nós temos que reconhecê-lo dentro de nós para nos preservarmos. Só existe o reconhecimento desse estado quando estamos na consciência, sem os pensamentos oriundos da mente humana. Nenhum de nós nasceu do pensamento e nem das emoções. Portanto, a nossa mente era pura, limpa, inocente. Significa que ela era uma consciência sem a instabilidade da mente. Isso significa uma consciência sem pensamentos. Nosso estado de criança. Esse estado de criança, que é o estado de profunda inocência, é o estado onde você, como um grande cirurgião, tem que conservá-lo naquele julgamento que você faz de qualquer situação que venha, de alguma forma, interferir nas suas cirurgias. Como o magistrado em excelência, que quando no julgamento de um caso, ele, no âmago do seu silêncio, ele reconhece a verdade. Portanto, nessa experiência da vida, existe um protocolo cuja origem é de um ser muito sábio, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e que me transferiu exatamente o significado maior da nossa consciência, cujo significado faz com que nós passemos, como sábios, dominar nossa própria mente impulsiva, emocional, e que nos abstrai da vida às custas desse próprio emocional. Esse estado que nós chamamos de consciência sem pensamentos é um estado em que nós nascemos. Portanto, para chegarmos nesse estado, se necessário que nós nos resgatássemos como a criança que um dia nós nascemos. Isto é, a consciência sem pensamentos. Então, para que isso fosse possível, se necessário que tivéssemos um protocolo inteligível mentalmente, mas que nos conduzisse ao estado da consciência sem o mental aprendido. Então, ele é muito simples, esse exercício.
O primeiro ponto que nós devemos mentalmente nos perguntarmos é: quem sou eu? Quem somos nós? Em segundo lugar, nós devemos também nos perguntar se todos os seres que nos ensinaram alguma coisa, será que todo esse conhecimento que nós aprendemos é verdade? É oriunda de uma fonte evolutiva na qual nós podemos nos sustentar hoje? Então, nós deveríamos fazer uma pergunta muito simples para nós próprios. Eu sou o meu mestre? Ou só reconheço no outro um mestre que pode não ser um mestre de verdade para mim próprio? E temos então uma necessidade de nos identificarmos com um estado dentro de nós, que é o estado da verdade dentro de cada um de nós. Esse estado da verdade só é possível quando nós temos a atenção dentro de nós, não mascarada pelos pensamentos. Então, uma abelhinha tem a verdade dentro dela, não é? Faz o mel, faz a colmeia. Todos os animais são assim. E nós, às vezes, nos perdemos numa não verdade por não conseguirmos estar na atenção dentro de nós, e a atenção dentro de nós mascarada pelos pensamentos, que nos fazem, então, pessoas reativas e, de repente, então, profundamente desequilibradas. Então, um dos sentidos para nós encontrarmos a verdade é esse. A verdade é a fonte da qual nós somos oriundos. Chamamos essa fonte de emanação de Deus. Vamos chamar essa emanação de Deus simplesmente de mãe. A mãe que deu origem a nós e a todos os elementos do mundo, a mãe primeira. Então, poderíamos simplesmente perguntar: mãe, eu sou a sua semelhança à verdade? Se não, mãe, dai-me o puro conhecimento da verdade, que eu seja, a partir de agora, a extensão da sua verdade. Nos perguntar: eu sou o meu mestre? Porque no mundo, com tantos falsos mestres, em qualquer área de atividade, qualquer área, tantos mestres que não se sustentaram na nossa própria existência, melhor que nós fôssemos os nossos próprios mestres, para que a gente pudesse não ter que, ao longo da vida, se desfazer de uma porção de condicionamentos que falsos mestres pudessem ter colocado dentro de nós. Então, vamos fazer uma interação na verdade. Então, vamos, diante dessa verdade inquestionável, que é a consciência que nos deu origem, a nossa própria inteligência, afirmar: mãe consciência, a partir de agora, eu sou o meu próprio mestre. Porque não é possível que eu seja ainda alguém escravizado por condicionamentos que falsos mestres possam ter, de alguma forma, me colocado. Então, mãe, eu sou, a partir de agora, o meu próprio mestre. Então, necessitamos, a partir dessa realidade da maestria nossa própria, reconhecermos que nós não podemos ser esses pensamentos ilusórios, já que eles se situam sempre no ontem ou no amanhã, portanto são míticos, são ilusórios. O ontem não existe, nem o amanhã existe. Então nós somos a pura consciência, o puro espírito, a pura verdade dentro de nós, que é a nossa própria consciência, oriunda dessa fonte cuja emanação nos deu origem.
evolutivo e criacionalmente. Então, mãe, eu sou a sua semelhança, a pura consciência, nos seus pensamentos, nem tampouco essas emoções. Baseados nessa realidade, vamos reconhecer dentro de nós alguns condicionamentos que foram impostos e que nós temos necessidade de nos libertando deles, voltarmos à nossa evolução. Nós temos obrigatoriamente que tirar essas presilhas que nos amarram a um processo condicionado e, a partir daí, então, nos libertar. O pior condicionamento que talvez tenham colocado em nós, que é uma palavra que, aliás, nem existe na realidade, do ponto de vista real, chama-se culpa. Que culpa tem uma criança? Se tivermos num laboratório onde tenhamos, por exemplo, 1000 ratos, para nós submetermos a experiências com qualquer tipo de droga, cada um é uma realidade. Portanto, nem num laboratório existe culpa, porque cada rato se comporta de uma maneira. As experiências de nossas vidas são únicas, únicas. Nunca se repetem. Podem, na mente nossa, achar que tem uma semelhança, mas nem semelhança tem. Portanto, que culpa temos de passar pelas nossas próprias experiências e na expressividade pequena ou maior da nossa própria consciência, nos portar como nos portamos em cada experiência nossa? Portanto, temos de admitir, cientificamente, de que não existe culpa, que colocaram em nós uma falsa palavra, que culpa tem uma criança de colocar o dedo na tomada? Nunca. Portanto, culpa é só algo para nos condicionando sermos escravos de alguém. Não existe culpa. A culpa é uma palavra que, na experiência de cada um, se traduz como irreal. Portanto, devemos hoje, no neurônio limpo que nascemos, observar a reatividade que essa nossa mente produz no nosso próprio neurônio. Então, se nós pudéssemos ser seres sustentáveis, de não reagirmos emocionalmente a alguém, e nós não sermos desequilibrados em função dessa reatividade infinita dentro de nós, nós temos que entender o significado de mansidão, quando o nosso neurônio não reage, quando o nosso neurônio emocionalmente não se abala. Esse estado só é fruto de uma condição dentro de nós, e que nós então teríamos que nos despojar todo o ódio, todo o rancor, oriundo dessa reatividade do nosso neurônio, na expressividade da nossa própria mente. Então, para isso, nós temos que ter um protocolo interno nosso. Qual é? Para não termos ódio nem rancor. Mãe, consciência maior, eu perdoo a todos e me perdoo também. Eu simplesmente perdoo. E se pudesse fazer um pedido à consciência da qual sou oriundo, então eu pediria: Mãe consciência, possa me perdoar por erros que eu possa ter cometido, tendo ou não consciência deles, contra a minha própria consciência. Então, agora vamos nos unir no silêncio do qual somos oriundos a essa consciência maior. Então, vamos fechar os olhos e vamos fazer o nosso último pedido. Mãe, que eu possa estar na minha consciência, no eu meu, no ser único, no âmago meu, uno à consciência da Senhora, a consciência da qual sou oriundo. Mãe, permita-me que esse filho
possa estar sempre unido à Senhora, à Mãe. Permita, Mãe, que eu possa renascer para a criança dentro de mim, para a consciência minha, sem pensamentos. Estar uno à Senhora. Dai-me a união à Senhora, na percepção da minha própria consciência.